Olá! Tô aqui com a Zayonara, maravilhosa. Conheci ela no curso de Psicologia Positiva, né, que eu tô fazendo. E ela, muito gentilmente, né, Estamos aqui. aceitou falar comigo, falar com a gente sobre psicologia prospectiva, que foi uma novidade que ela trouxe pra minha vida, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Né, com vocês aí, Ok. Olá, gente. A psicologia prospectiva, dentro do que a gente conhece hoje de teoria da psicologia, é algo bem novo. E ela se baseia no que se refere a questões da memória e aquilo que nós utilizamos para que a gente possa se preparar para o futuro. É como se, na verdade, toda a nossa estrutura neurológica ela fosse organizada somente para ações no futuro. A memória, na psicologia prospectiva, a gente faz uma leitura, e também a ciência já tem provado isso, que ela existe muito mais para você fazer uma análise daquilo que você vai fazer no futuro, do que propriamente dito de você ficar recordando os sistemas de lembranças, por exemplo. Então, até porque a nossa memória ela tem traços que a gente não de falha, né? A memória e o processo criativo são processos muito similares. Então, às vezes você pode imaginar algo, achar que está lembrando de algo. Então, existem algumas questões ainda que a ciência tem estudado a nível de comportamento. Quem traz essa teoria da psicologia prospectiva é Martin Seligman, que ele é vamos dizer assim, o criador, né, do movimento, que iniciou o movimento da psicologia positiva. E até hoje a gente tem visto muito conteúdo nesse sentido, né? De que a questão do homem estar muito mais voltado para a questão do futuro do que muito mais para o presente do que para o passado. É como se nós existíssemos de uma forma, a nossa existência dependesse dessa nossa capacidade única de criar análises e cenários futuros. Ou seja, que a nossa grande questão da humanidade é a nossa relação com o futuro e não com o passado. Tá, isso é muito gente, isso é muito filosófico. A gente ainda tem muita coisa para estudar, só tem uma literatura publicada, então e é em inglês, então a gente não tem muito conteúdo, mas basicamente tudo que eu já estudei sobre, a gente consegue entender que seria mais ou menos isso. é legal, né, Zainara? Porque essa prospecção leva a gente pro futuro, para frente, né? E evita casos de depressão. Exatamente. A gente fica vivendo daquilo, mas foi assim, mas foi assado, foi tão bom, não sei o quê. A gente começa a olhar como pode ser, como será. Exatamente. E aí o que o Martin Seligman fala é que, na verdade, a depressão não é porque você fica no passado, é porque você não tem perspectiva de futuro. Isso aí. Mediante as suas experiências, você cria uma crença, um julgamento de si mesmo, de que você não tem perspectiva futura. Ou seja, aquele cenário que você viveu não muda, não vai haver outros cenários. Então, isso aqui é baseado na psicologia prospectiva. Então, a gente está muito mais voltado na forma como você enxerga você daqui para frente do que como você foi na estrutura do seu passado. Porque o que você é hoje é resultado das suas escolhas, mediante o seu cérebro foi analisando qual que seria melhor e criou ali. Né? Então, a gente vê mais ou menos isso. Então, vai mudar muito a questão de como que a gente olha a questão da clínica da depressão e de outras patologias emocionais, psicológicas, baseadas nesse contexto, né? Uma mudança interessante de paradigma. Exatamente. Eu estava até lendo no Florescer, ele falando justamente isso, como surgiu, né? E essa questão da depressão. Sim. Que ficava ali, eles buscavam a melhora, não a cura, né? Exatamente. É só a melhora, porque com a medicação, tomando a medicação, passou o efeito, vai ter uma queda novamente. Então, essa prospecção de futuro vai dar uma nova abordagem de terapêutica, vamos dizer assim. A gente começa a criar uma questão de cultivar a esperança. Por isso que a psicologia positiva ela é tão importante, porque a gente começa a trabalhar uma questão de visão de mundo. É o que o Aaron Beck, da terapia cognitiva, ele sempre falou, a depressão, existe uma gente chama de tríade da depressão, né? É um tripé. O que pode, dentro da TCC, né? A leitura que a gente faz, que é uma pessoa, ela tem uma visão distorcida dela mesma, ela tem uma visão distorcida dela, ela tem uma visão distorcida do mundo ao redor e uma visão distorcida do futuro, ou seja,
Geralmente são visões de si mesmo, das pessoas do futuro, de uma maneira muito pejorativa, de uma maneira negativa. E aí você tem uma possibilidade de instalar um quadro depressivo muito mais complexo, né? E até cronificado do que mesmo só um episódio. Então a gente sabe que existe essa questão. Na TCC a gente já via isso, né? Agora a psicologia prospectiva, ela está muito mais focada na sua visão de mundo daqui para frente, tipo assim, o que você consegue ver de planejamento, né? Então é muito comum você dentro da clínica você perguntar como é que você se vê daqui a 5 anos, eu não sei, né? Então não tem uma ideia, as pessoas não estão sonhando mais, né? Ou se elas estão sonhando, ou se elas estão sonhando coisas muito irreais, fora de um padrão de realidade, das possibilidades. Isso vai gerar frustração também. Então tem uma série de coisas aí que a psicologia prospectiva ela traz para reflexão, para mudar a forma terapêutica do tratamento de depressão, do tratamento de alguns transtornos mesmo, até mesmo, eu posso dizer, de relação com o outro, né? Então a gente realmente vai ter muita mudança ainda aí. Então vem muita coisa boa por aí, né? Sim. Estamos abertos a essas mudanças, ansiosos e felizes por elas existirem. É verdade, é isso aí, com certeza. Eu acho que é a evolução do conhecimento, né? Chega uma hora que você só buscar resposta no seu passado pode não ser o melhor caminho. É isso que a gente, quando começa a estudar muita coisa, a gente percebe. Ok, o passado ele tem uma importância, ele tem uma relevância, mas a gente também tem que olhar que não é só por aí que a gente vai ver a via terapêutica, não é só ressignificar o passado que você vai alcançar algo. Você tem outras formas de lidar com a sua história pessoal que não seja só revirando a questão do passado, porque, como eu falei no início do vídeo, acho que a nossa memória não é muito confiável. Então, assim, cuidado com que a ideia de alguma coisa do passado. A gente não vou nem entrar nesse quesito, porque vai dar burburinho. Mas existe isso aí, tem muito material para a gente estudar. Então, fica aí para pesquisa também, né? E o convite, venham conhecer a psicologia positiva, venham conhecer a psicologia prospectiva, venham conhecer as suas forças de assinatura, venham descobrir o seu propósito, ela ajudou a descobrir o meu. É nóis. Então é isso, Sayonara, muito obrigada pelo seu carinho, sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. E estamos aí, contem conosco. Um beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima.